Hoje, esse é o tema do nosso debate, do nosso evento: a importância da infraestrutura de telecomunicações para a implantação das cidades inteligentes. Teremos muitas informações para você que está na sua cidade e quer transformar a sua cidade em uma cidade inteligente. Nós teremos aqui os passos a serem seguidos. Será um debate muito rico, com participação do setor público, do setor privado e também da academia. Como é tradição nos nossos eventos do Movimento Antênice, nós teremos tempo para a fala de todos os nossos expositores, palestrantes. E logo ao final, as suas perguntas que forem endereçadas pelo canal do YouTube serão feitas aos nossos debatedores. É muito importante a sua participação e também que você leve esse conhecimento aos gestores públicos municipais da sua cidade, para que nós tenhamos um Brasil cada vez mais conectado e inteligente. O objetivo é trazer contribuições e olhares diversos a respeito desse novo modelo para as cidades, na qual planejamento urbano, tecnologia e conectividade são aliados do desenvolvimento sustentável, com mais inclusão e melhoria em áreas como mobilidade, segurança, saneamento, energia e outras áreas de serviço. O que a gente vai debater aqui hoje é qual a importância da cidade inteligente, que a cidade inteligente não é só um conceito em cima de cidades conectadas e que, principalmente, o serviço público digital pode alcançar cada vez mais gente com essa conectividade e também levar esse conceito de cidade inteligente ao seu extremo, de sustentabilidade e de uso de dados para a elaboração de políticas públicas. Por isso, é tão importante reforçar a infraestrutura de telecomunicações para que isso se faça possível na sua cidade. Vamos lá. Como você já sabe, o Movimento Antênice é uma coalizão de várias entidades de vários setores. A ABO2O, Associação Brasileira Online to Offline, que é a Associação dos Aplicativos. A Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação de Tecnologias Digitais, que aqui hoje está representado pelo Sérgio Sgobi, que vai ter uma fala logo após a minha. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. A FENINFRA, que é a Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática. A Telcomp, Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações Competitivas. E hoje, nesse evento, nós temos o prazer e a satisfação de anunciar um novo parceiro que chega nesse nosso Movimento Antênice. É a Associação Brasileira de Internet das Coisas, cujo presidente, Paulo Spaca, nosso amigo, está aqui hoje também com uma fala sobre cidades inteligentes para contribuir com o nosso debate. Seja bem-vindo à BINC, a essa coalizão que pretende mudar a realidade da conectividade nas cidades brasileiras. É com mais conectividade que nós teremos um futuro de maior igualdade digital e redução da desigualdade social e também um futuro próspero, com desenvolvimento econômico em cima da indústria 4.0, de mais conectividade na educação, da saúde conectada e outros tantos serviços que nós precisamos melhorar nesse Brasil afora. Seguindo aqui, agradeço também aos painelistas, aos participantes que vão fazer as suas falas. Eu quero trazer aqui o nome deles para vocês. O Sérgio Sgobi, que eu já anunciei, que falará logo depois de mim, que é diretor de Relações Institucionais da Brascom. Também a Carla França, analista em Planejamento Territorial e Habitação na Confederação Nacional de Municípios, a CNM, também outra parceira institucional desse nosso movimento. A Ana Carolina Benelli, pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade ITS Rio. O Caio Cristófalo, analista de investimento da Invest SP, que vai trazer uma fala de governo muito importante para entender o que o governo de São Paulo tem feito em prol das cidades inteligentes e da conectividade dos municípios paulistas. E também o Paulo Spaca, presidente da BINC, que estreia aqui hoje conosco como novo membro dessa coalizão do Movimento Antênice. Sem mais delongas, eu quero agradecer a participação de todos vocês, dar as boas-vindas mais uma vez, agradecer o apoio de todos vocês que nos ajudam a levar essa causa adiante. O Movimento Antênice, eu lembro, é um movimento que tem uma preocupação peculiar com mais conectividade e essa conectividade como ferramenta para a redução da desigualdade social, redução da desigualdade digital e para o desenvolvimento econômico e sustentável do seu município. Vamos lá, eu quero convidar aqui agora o Sérgio Sgobi, diretor de Relações Institucionais da Brascom,
para trazer a sua fala nesse início de movimento, nesse início de evento aqui conosco. Sérgio, meu caro, participante de outras tantas edições desse nosso evento Movimento Antênese, seja bem-vindo. Está com você a fala, meu caro. Bom dia. Bom dia, Luciano. Muito obrigado. Parabéns pela liderança nesse movimento tão importante que tem demonstrado e tem feito a diferença no avanço das infraestruturas de telecomunicações tão necessárias ao nosso país. Queria dar o bom dia a todas e a todos também que nos ouvem e veem pelo canal do YouTube. Eu vou me utilizar de uma apresentação para fundamentar a minha fala. Vou compartilhar a tela aqui. Me sinalize se vocês estão vendo, por favor. Já está projetando? Luciano, está projetando a tela? Está sim. Obrigado. Dias atrás, conversando com um executivo de empresa de tecnologia e comentando sobre as dificuldades enfrentadas pelo movimento e também nas localidades da expansão das infraestruturas de telecomunicações, ele simplesmente me disse: não quero nem saber. Conexão, para mim, tem que ser igual água. Abrir a torneira, tem que sair, tem que funcionar. Essa é exatamente a visão das pessoas que estão fora do debate desse tema. As pessoas não entendem por que é tão necessária a expansão da infraestrutura. No caso da água que eu citei, os canos, as bombas, as estações de distribuição, é isso que fazem a água funcionar, chegar até as nossas casas. No caso da conectividade, são as antenas, os cabos de fibra ótica, as torres, e as pessoas não se dão conta disso. E só cobram à medida que esse serviço essencial lhes falta. É um pouco do que eu vou falar na minha apresentação. Como o Luciano me apresentou, eu sou Sérgio Sgobi, lidero o escritório da Brascom em Brasília. A Brascom hoje é uma associação com 85 grupos empresariais. Quem vem na memória de vocês de empresa de tecnologia, empresa de telecomunicações ou empresa de tecnologias digitais, invariavelmente é associada à Brascom. E nós trabalhamos com 3 vertentes. Primeiro, a questão vida e cidadania na era digital. Todos os fenômenos que hoje são inerentes ao uso intensivo das tecnologias, a Brascom tem atuação. Então, a gente atua em agricultura digital, em LGPD, nas questões de educação digital, né? Todas essas questões a gente está lá. A questão da competitividade, aqui explanada, né, por tributação, emprego e propriamente competitividade, ou seja, manter um ambiente adequado para que as empresas sejam competitivas no mercado brasileiro. Também é um eixo de atuação. E, por fim, né, a questão da formação de talentos em tecnologia, que esse é o grande desafio do momento, formar gente capacitada para atender a demanda do setor. As questões de infraestrutura, elas estão em vida e cidadania da era digital. Bom, a Brascom tem uma área de inteligência da informação e todo ano nós fazemos projeções de investimentos, quer seja pela nossa área própria de inteligência, quer seja comprando relatórios de parceiros. Nesse caso, tem um misto, tanto de inteligência da própria Brascom, quanto do parceiro IDC.
Do lado direito, vocês estão vendo os investimentos projetados até 2025 nas questões de mobilidade e conectividade. Ou seja, a partir desses investimentos é que essas aplicações que estão aqui, nuvem, Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, segurança da informação, poderão se desenvolver. Mas para além dos números, eu gostaria de chamar a atenção nos crescimentos robustos dessas aplicações, né? 24% em nuvem, 27% em internet das coisas e assim por diante. Né? Qual que é esse fenômeno atual que está ocorrendo? Cada vez mais a sociedade usa a tecnologia para fazer as entregas dos produtos e dos serviços. E isso foi dinamizado pela pandemia. Né? Quer dizer, esses investimentos foram potencializados pela pandemia. Cada vez mais, outros setores da economia utilizam os instrumentos digitais para, como eu disse, a oferta dos seus produtos e serviços. E o que isso tem a ver com o nosso negócio aqui, a nossa questão de cidades inteligentes? Mas antes de falar propriamente disso, eu queria ampliar um pouco o conceito. Quando a gente fala de cidades, a gente imagina o meio urbano. Raramente a gente coloca também em cidades o meio rural, mas ele faz parte. E eu queria ampliar um pouco esse conceito para a questão de território, porque o Brasil tem algumas características particulares e uma delas são áreas conurbadas, quer dizer, grandes conurbados urbanos, né, invariavelmente as regiões nas capitais, que transcendem as cidades, né, e elas são interligadas. Então, é esse conceito que a gente trabalha, é um conceito ampliado de território. E, nesse sentido, para dar um pouco de fundamentação ao nosso trabalho, a gente, no começo desse ano, visualizamos 5 projetos no Congresso Nacional, em tramitação ou numa casa ou no outra, e que faziam, à época, todo sentido, e fazem ao momento também, todo sentido de serem aprovados, porque estabelecem diretrizes, princípios que poderão nortear ações transformadoras na nossa sociedade. O primeiro deles foi o silêncio positivo. Esse foi aprovado já nas 2 casas e já virou lei. Ou seja, quer dizer, a partir do interesse do investidor em instalar a infraestrutura e o seu consequente protocolo no órgão que regula aquela instalação, se o órgão não responder, após 60 dias, tem a autorização para começar a instalação das infraestruturas. Isso já é lei. Uma lei extremamente importante, que foi aprovada recentemente na Câmara, e agora começa o seu debate no Senado, a Política Nacional de Educação Digital. Vai ser pela primeira vez que a palavra digital será colocada na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Nós estamos no ano de 2022 e agora que a gente vai ter, após a aprovação dessa lei, a questão digital sendo debatida na nossa educação. A gente espera, com os nossos esforços, aprovar essa lei no Senado e ser sancionada ainda esse ano. A questão da agricultura digital, também agora em debate no Senado, está na última comissão, né, já pode ir a plenário e também deverá ser convertida em lei, na nossa perspectiva, até o final desse ano. As 2 leis, educação digital e agricultura digital, trazem princípios, né, diretrizes para essas 2 ações. A questão da telemedicina, e que agora no Senado foi transformada em telesaúde, ampliando o seu escopo, também é uma questão que, no nosso entendimento, proporcionará nas cidades e principalmente para as pessoas uma ascensão ao acesso
aos meios de saúde. Esse debate aconteceu na Câmara, foi aprovado, como eu disse, foi alterada no Senado, voltará ao debate na Câmara. E a questão última aqui, a questão da Política Nacional de Cidades Inteligentes. Está na última comissão na Câmara, né? A gente pretende até esse ano tirar da Câmara e ir para o Senado e também aprovar no Senado. Ela estabelece princípios e diretrizes para a política de cidades inteligentes. Por que que isso é importante? Porque se a gente perguntar entre nós mesmos que estamos aqui, estamos debatendo, cada um pode ter um conceito de cidades inteligentes, né? E eu ampliei esse conceito com essas proposituras que eu estou apresentando para vocês. Outros podem ter outros conceitos mais ampliados que o meu, mais restritos que o meu. Então, essa questão de uma política nacional de cidades inteligentes parametriza essas questões e dissemina o mesmo conceito de cidades inteligentes para o Brasil como um todo. Como eu disse, não quero ser repetitivo, a nossa pretensão é avançar com esses projetos, porque eles são benéficos para a sociedade, não há resistências em nenhuma casa ou outra para a sua aprovação, então é uma questão de tramitação legislativa e, como eu disse, a gente espera aprová-los ainda esse ano. Porém, a gente já também tem um debate acumulado na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Essa carta foi lançada o ano passado pelo Ministério de Infraestrutura. São mais de 80 páginas que tem o documento e estabelece também alguns objetivos estratégicos às cidades inteligentes. Então, já tem um acúmulo de conhecimento e que pode nortear os debates. E ampliando também, eu queria trazer a minha última contribuição, a questão da perspectiva da conectividade no campo. O cenário atual que a gente tem de conectividade é de 4.400 antenas instaladas no campo, porém, elas podem ser potencializadas. E o cálculo que se fez foi, se a gente utilizar 48% de iluminação do sinal das antenas atuais, a gente tem um incremento de 4,5% no valor bruto da produção agrícola, o que corresponde a 48 bilhões. No cenário até 2026, um incremento de antenas, né, saindo para mais 11 mil antenas, com 15.182 antenas, né, e uma cobertura de 90%, a gente teria um incremento econômico de mais de 101 bilhões de reais. Ou seja, a conectividade, além de trazer benefício para as pessoas, para o indivíduo, para aqueles que se utilizam da tecnologia, traz um incremento econômico, também dando dinamismo para os territórios. Os exemplos no mapa, né, tem o cenário atual, que está aí com pouco verdinho, e o cenário proposto até 2026 de a gente ter uma cobertura de 90% de antenas no território rural brasileiro. Esse é um estudo do MAPA junto com a Exalc. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu encerro, por enquanto, a minha participação aqui, ficando para contribuições posteriores e possível respostas aí a perguntas que a plateia quiser fazer. Muito obrigado pela atenção. Em meu nome, em nome da Brascom, eu agradeço pela oportunidade. Sérgio, nós que agradecemos a sua colaboração nesse debate, com riquíssimas informações. Eu quero aproveitar um trecho, aliás, da sua fala para trazer uma visão muito oportuna aqui, né? Quando a gente fala que a Brascom tem ajudado nesse movimento, até abordando municípios e trazendo para esse debate da melhoria da legislação de antenas municipal. A Brascom nos ajudou muito e ajudou também a alcançar um número que nós trazemos aqui hoje para você que acompanha o movimento, para você que é um colaborador desse movimento, para você que está na sua cidade.
Atualmente, aproximadamente 30% da população brasileira já vive numa cidade que tem uma nova lei de antenas aprovada, com alguma ação desse movimento, o que é mais importante. O número é de 182 cidades que já tiveram as suas leis aprovadas, e esse reloginho não para de subir. Ainda nessa sexta-feira nós vamos fazer uma nova apuração, toda sexta-feira nós fechamos um número. Já nessa semana tivemos notícia de novas leis aprovadas, e a modificação, a atualização dessas leis municipais de antena mostra, sim, a preocupação dos gestores municipais em preparar seus municípios para a chegada do 5G, para a expansão da cobertura do 4G e, principalmente, para transformar as suas cidades em cidades inteligentes. Eu vou trazer aqui agora uma fala que é importante, um pouco também institucional. Eu vou convidar para trazer para vocês um pouco da visão de cidades inteligentes, mas principalmente uma visão um pouco da ABINC, que é essa nova nossa associada, nova força dessa coalizão do Movimento Antenes. O Paulo Spaca está vindo com a gente agregar nesse trabalho do Movimento Antenes e fazer parte dessa divulgação, desse esforço de comunicação também, por conta do benefício que essa conectividade tem a ver com a sua associação. A internet das coisas, todos nós sabemos, é também uma das grandes forças que vai ser potencializada com o 5G. A partir do 5G, a partir de mais conectividade, equipamentos vão poder conversar entre si e a automação industrial e residencial vai ganhar novos contornos. Então, Paulo, se ele já estiver preparado aí com a gente, estiver pronto para falar, eu vou convidá-lo para trazer um pouco da visão da ABINC sobre essa coisa e também, mais uma vez, agradecer aí a juntada da ABINC nesse esforço de comunicação que é o Movimento Antenes em prol da modernização das legislações municipais de antena. Paulo, meu caro, nós já estivemos presencialmente uma vez juntos, conversando sobre o tema. Te agradeço a participação, te agradeço aqui trazer a ABINC para junto desse esforço. Por favor, você tem a palavra aí para trazer para a gente um pouco da visão da ABINC sobre a internet das coisas, as cidades inteligentes e o papel da infraestrutura. Fique à vontade, Paulo. Bom dia, Luciano. Muito obrigado, antes de mais nada, pelas suas palavras. Obrigado, pessoal, que está conosco aqui fazendo esse evento extremamente importante, o pessoal que está nos ouvindo aí nas diversas redes sociais. Mas o que é mais importante é o seguinte, nós estamos falando de toda essa forma de fazer as conectividades e a gente se depara com uma situação que a Carla está vivendo num grande centro e nós temos um problema de conectividade. É isso que a gente está discutindo aqui, né? Eu vou falar um pouquinho da ABINC e é um prazer, desde já falo para você, Luciano, poder contribuir, mesmo que seja um pouco, a gente vai contribuir com esse movimento que a gente está fazendo, que é extremamente necessário para que esse país possa ter soluções tecnológicas mais adequadas. O que é a ABINC? A ABINC, aliás, eu hoje estou como presidente da ABINC. A ABINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, né? O que é a Internet das Coisas? O que é a ABINC? Ela foi fundada em 2016, na realidade, final de 2015, e ela tem esse como objetivo, né, a gente fazer todo um trabalho desse ecossistema de Internet das Coisas. E aí a gente se depara com várias entidades, como a própria Brascom, que o Sérgio falou agora há pouco, estamos sempre juntos falando as coisas, para que a gente possa estar junto, fazer todas essas leis que ele está fazendo, a gente apoia isso daí, porque a internet das coisas hoje permeia todo mundo, né? Então é um negócio muito sério. E a ABINC, então, ela funciona, ela atua em 4 pilares. O primeiro, que é pesquisa, a gente olha como é que as universidades estão trabalhando, o que está acontecendo nos institutos de tecnologia e assim por diante. Para quê? Para entender que movimento está acontecendo no lado acadêmico, no lado de tecnologia acadêmica. Segundo pilar muito importante para nós é o mercado. É uma associação que está aqui enxergando o mercado para entender as dores desse mercado e devolver para esse mercado através das nossas equipes de comitês, que eu já vou falar, um resultado, uma solução para o mercado, né? No caso aqui, nós estamos falando de cidade inteligente, tem um comitê de cidade inteligente, eu já mostro aqui. O terceiro pilar muito importante é o governo. A gente precisa saber como é que o governo está definindo. O próprio Sérgio da Brascom falou várias coisas que estão sendo feitas da área de tecnologia, da área digital que aqui nós estamos vivendo,
A gente precisa estar muito próximo para saber que movimento está acontecendo e para onde a gente, vamos dizer assim, orienta o nosso pessoal associado. A gente, posso falar desde o início do Plano Nacional de IoT, a BINC esteve presente. Eu diversas vezes estive em Brasília, posso falar de boca cheia, que tem dedo nosso nesse plano, né, que aconteceu e foi divulgado em 2019, e que está aí o tempo todo sendo ajustado. A Anatel, a gente está o tempo todo junto para discutir como é que faz, por que as redes 5G estão funcionando assim. Bom, enfim, a gente tem que estar perto do governo. O quarto pilar, não menos importante, já foi dito aqui, mão de obra. Nós precisamos educar esse mercado, nós precisamos dar condições para esse pessoal que está aqui mudando de posição dentro dessa transformação da digital que todo mundo está passando, e as pessoas não têm como, às vezes, obter conhecimento para ir para frente, né? Bom, esse, então, são, vamos chamar assim, os pilares da BINC. E aí, como eu disse, quando a gente se fala de IoT, é muito engraçado, eu brinco até, assim, que sabor de IoT que você quer falar? Que eu tenho de agro, eu tenho de mobilidade, eu tenho de cidades inteligentes, manufatura. No caso aqui, nós estamos falando de cidade inteligente. Cidade inteligente é um grupo de pessoas, nos outros comitês da mesma forma, onde tem um líder, esse líder, junto com os participantes, discutem os problemas de cidade inteligente e levam uma resposta para o mercado. Dentro desses comitês, vocês devem estar percebendo que tem os comitês horizontais, né, para se discutir segurança, para discutir rede, dados, né? Tudo isso é importante quando se fala num desses segmentos de mercado, no caso estamos falando de cidade inteligente, onde as coisas acontecem. Então, isso é super, hiper importante você saber o que está acontecendo lá dentro. Foi dito aqui, né, várias vezes, que o mundo passou a ser digital, e aí eu costumo dizer o seguinte: o IoT é o coração da conectividade, da conectividade. Quer dizer, como é que faz a coisa funcionar? Se não tiver conectividade, não existe IoT. Se não existe IoT, nós não temos digitalização das coisas, nós não temos uma captura de dados para poder fazer uma análise melhor. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, o que a gente tem que ver? Uma cidade inteligente é aquela que traz e entrega tecnologia e usa o que ela tem de melhor para melhorar a vida das pessoas. E aí, entenda, a cidade, e já foi dito aqui, não é só a área urbana. Nós temos uma área rural. Quando se fala melhorar as pessoas, entenda aqui pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como é que eu vou usar toda essa tecnologia? O 5G e a conectividade, de uma maneira geral, estão abrindo um precedente que não se tinha antigamente. E aí nós vamos ter soluções novas, coisas que estavam paradas e agora está à disposição. Vão começar a ficar à disposição. E a maturidade dos algoritmos cada vez maior, através da inteligência artificial, tem entregas e resultados que a gente nem imagina. É assim que a coisa está funcionando. E o desafio que se instala agora é que toda essa mudança e toda essa diversidade de tecnologias, que a gente chama de multipluralidade de soluções, muitas vezes não se conversam e não geram uma continuidade, e aí dá o quê? Um susto, um custo para a administração pública. E aí o pessoal fala, não, isso não dá certo. E aí a pergunta final é o seguinte: a cidade está preparada para enxergar tudo isso através da conectividade? Ou seja, nós não temos tudo isso daí. Precisamos melhorar. É por isso que tem esse movimento muito bem liderado por Luciano e que a gente apoia com muita firmeza, porque as necessidades são enormes das cidades. São diversos temas para serem conversados numa cidade. São diversas necessidades e dores que a gente enfrenta e enxerga dentro de uma cidade. Qual é o nosso papel? Orientar, evangelizar esse mercado através dessas associações, sempre de mão dada. Não tem outro jeito. Ninguém faz nada sozinho. Então, muito rapidamente, falei aqui, Luciano, para a gente poder mostrar para o pessoal.
o que a gente enxerga aqui de cidade inteligente, o que o nosso comitê tem, e eu estou disposto a conversar muito mais vezes e com outras pessoas que estão nos assistindo, porque tem muita coisa para ser conversada e muita oportunidade de negócio. Eu acho que é por aí. Obrigado, Luciano. Estou aberto aí para qualquer esclarecimento. Paulo, muito obrigado. E você trouxe 3 pontos no seu último slide que são muito importantes, que fazem parte do todo dia desse movimento. Melhorar a vida das pessoas, soluções inéditas, porque realmente o IoT, conversando com a tecnologia, conversando com cidades inteligentes e com a conectividade, que é a terceira palavrinha que está lá embaixo, podem gerar coisas que nós nem imaginamos. Não é? O Brasil ainda tem um campo muito vasto de automação e internet das coisas, muito vasto em comunicação de máquina a máquina, que a gente, como você mostrou no seu slide, dos sabores, vai do agro até as nossas casas, até os meios urbanos, os meios rurais, estradas e tantas outras partes que nós temos que conectar e que por isso nós estamos aí brigando pela melhoria desse ambiente do investimento. Quanta solução tem para vir, quanta coisa boa. E tudo isso conversando com serviços. Mas precisamos botar isso tudo num pacote, fazer as coisas conversarem. Obrigado, Paulo. Pois não? Um abraço, obrigado. Obrigado pela riqueza. Tá ótimo. Obrigado pela riqueza da sua explanação, pelos detalhes. Olha, fica conosco aqui que daqui a pouco nós temos perguntas. Estou junto. Vamos lá. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado. Meus caros, depois dessa contribuição riquíssima aí da BINC, nosso novo parceiro no movimento Antênice, eu queria chamar agora uma parte mais conceitual e muito importante. E por que a gente acha essa parte das cidades inteligentes muito importante? Porque, como o Sérgio falou agora há pouco, muitos conceitos há de cidades inteligentes. E a gente não pode esquecer daquela parte que fala de sustentabilidade, de tratamento de dados, de possibilidade de novas políticas públicas sobre os dados colhidos nas cidades inteligentes. Para isso, a visão da academia, e para entender essa questão, a visão da academia é muito importante. Nós convidamos para esse movimento aqui a Ana Carolina Benelli, ela é pesquisadora do ITS Rio, que é um instituto de pesquisa muito importante, baseado no Rio de Janeiro, mas a Ana tem trabalhos no Brasil inteiro, em Curitiba muito forte, e a Ana traz essa visão acadêmica sobre o que a gente tem exatamente do conceito de cidades inteligentes, permeando sustentabilidade, permeando também outros conceitos e outras modalidades de cidades inteligentes que a gente vê muito forte no Brasil. Eu queria convidar a Ana Carolina Benelli aqui para falar conosco. Eu tive também um papo prévio com a Ana outro dia, muito rico, né, Ana? Podemos trocar informações, estudos. E é contigo, Ana. Traz um pouco dessa visão para a gente aqui. Já te adianto que chegou uma perguntinha aqui, daqui a pouco a gente vai poder debater um pouco mais sobre essa questão toda. Ana, muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. É contigo, por favor. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui junto com vocês. De antemão, eu queria parabenizar todos vocês pela composição do painel. Vocês realmente conseguiram reunir profissionais de todos os sabores, como o professor Paulo acabou de trazer para a gente, para que possa dar esse panorama geral sobre cidades inteligentes e infraestrutura de telecomunicações e como a conectividade é importante para essa cidade inteligente. Eu digo que a conectividade ela é tão relevante quanto saneamento, quanto eletricidade numa cidade. Então, por isso, eu trouxe uma apresentação para vocês, para que a gente possa debater um pouquinho mais sobre qual a nossa visão, né, qual a minha visão especificamente, né, sobre cidades inteligentes. Vou passar um pouquinho também do que o ITS tem atuado e como a gente observa a conectividade como esse fator de democratização do acesso à internet no Brasil e importante movimento para a inclusão social aqui no país. Então, vou compartilhar a minha tela, pessoal. Um segundinho, por favor. Por favor, me avisem se vocês conseguem ver a minha tela. Deu certo? Maravilha! Então, vamos lá, pessoal. Começando, então. Luciano, obrigado pela apresentação. Como foi mencionado, eu sou pesquisadora de GovTech, do ITS Rio, uma instituição sem fins lucrativos que acaba avaliando o impacto socioeconômico e legal da tecnologia no nosso dia a dia e como ela pode melhorar e oportunizar
novas benefícios para o cidadão. Também acabo trabalhando como consultora credenciada aqui no Sebrae Paraná, tenho uma empresa de consultoria aqui, a Linkedata, e eu sou membro do Comitê Técnico de Dados Abertos do Conselho Municipal de Inovação de Curitiba. E a gente logo vai falar que quando a gente trata de uma cidade inteligente, existem alguns modelos hoje e alguns conceitos já muito bem referenciados por autores renomados. Para tratar de cidades inteligentes, eu vi que somente um conceito não me atendia. Por isso, eu acabei fazendo uma adaptação de 3 conceitos para que a gente possa fazer esse bate-papo. Então, eu peguei ali os 6 eixos de cidades inteligentes de Stick Finger, que fala sobre economia, governança, moradia, mobilidade. Reuni também os fatores que Nan Pardo trouxe para a gente de uma cidade inteligente, que são os tecnológicos, os humanos e os institucionais, né? E daí eu quero que vocês frisem nessa esfera aqui de institucionais e humanos, que a gente vai falar muito sobre isso também. E daí, claro, né, a tríplice hélice de Escovitch-Lerdersdorf, que fala sobre a união da universidade, governo e indústria. Na fala do professor Paulo, ele já trouxe um pouquinho sobre como esse ecossistema de IoT trabalha nessas esferas. Tudo para quê, né? Que nessa cidade inteligente haja essa cocriação e uma inovação de serviços nessa cidade, por meio da cooperação entre esses diversos atores das hélices. E daí, quando eu falo de serviços numa cidade inteligente, eu pergunto para vocês quais são os serviços que vocês imaginam que podem ser feitos. O professor Paulo trouxe para a gente, são diversos os sabores, e eles são mesmo. Somente o conjunto de normas e diretrizes da ISO, a 37.000, que trata sobre indicadores de cidades inteligentes, nós temos 19 temas aí, né, de serviços que podem ser abordados e realizados para essa cidade inteligente. Eu participei da comissão de estudos especiais que auxiliou a fazer essa tradução e também essa apropriação desses indicadores aqui no Brasil, e a gente viu ali que foram um total de 276 indicadores. Então, vejam que existe um campo vasto de atuação aí em cidades inteligentes para que a gente possa atuar. E a gente observa que a infraestrutura de telecomunicação, ela aparece aqui como fator-chave para que possa apoiar na realização de todos esses outros serviços aqui presentes. Então, quando a gente está falando aí de conectividade desses serviços, a gente observa também que não tem como passar despercebido a chegada aí do 5G recentemente, né? Algumas capitais brasileiras já começaram a receber isso, muito porque também já estão de acordo com a lei das antenas, e a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação das leis das antenas, governança aí, e dar um case aqui de Curitiba. Com o 5G, a gente vai possuir aí essa velocidade muito maior, que se com o 4G a gente conectou as pessoas, com o 5G a gente vai conectar as coisas, né? E como vocês sabem, existem algumas características muito específicas de 5G, não vou me atentar a isso, mas o fato é que nessas cidades serão os espaços onde terá a maior concentração desses dispositivos de internet das coisas. E esses dispositivos serão eles que estarão coletando 55% dos dados dessas cidades. Veja que essa é um fator super importante para apoiar na cocriação de inteligência coletiva de soluções urbanas. Então, veja como é importante a gente se ater que após, né, essa grande conectividade que a gente tem encaminhado, né, a gente vai ter essa grande quantidade de dados, né, que podem apoiar aí nessa conexão entre pessoas e coisas. Aqui eu trago para vocês também que a forma de conectar todos esses atores, desses ecossistemas aqui, vamos dizer, se dá através da abertura e da publicidade desses dados. Porque uma vez que você tem uma conectividade melhor, você tem a possibilidade de um compartilhamento mais rápido desses dados. Você cria essa condição para esse compartilhamento de dados. E daí, quando a gente está falando numa cidade inteligente, a gente está falando desse monitoramento, dessa coleta de dados que pode se dar pelos smart meters, por meio ali da iluminação pública, pensando no tráfego inteligente, nas próprias caçambas de lixo, para avaliar se elas já estão cheias ou não. A gente pode coletar dados referentes, por exemplo, à qualidade do ar, à poluição. E
a conectividade e infraestrutura de telecomunicações são chaves também para que a gente possa ter uma revolução verde, que é esse gerenciamento inteligente de energia, a redução do desperdício, um direcionamento mais adequado do investimento público, porque você vai ter dados para poder criar políticas públicas, né, e também agir mais precisamente e efetivamente naquele problema na cidade. Então, vamos dizer que há um problema muito grande de vazamento de água num bairro, né? Então, a gente estava falando sobre a infraestrutura dos canos. Veja, se esse cano ele está corrompido e se há uma coleta de dados ali, você consegue avaliar onde é o bairro ou qual rua que você deve abordar. E isso, já que eu falei para vocês de todos esses outros serviços, eu queria trazer para vocês um pouco mais sobre a importância dessa publicização de dados, porque aqueles 19 temas que eu trouxe da ISO mostra que todos esses serviços, né, eles acabam gerando informação, e toda essa informação ela tem a vocação para se tornar um dado aberto. Então, e lembra, eu estou falando a palavra vocação, a gente já vai falar sobre LGPD, privacidade e proteção de dados, tá? Mas aqui a gente está comentando o quanto que isso é importante para a criação de políticas públicas e maior efetividade. Se a gente for falar aqui sobre um bingo, né, de dados abertos e falando dos benefícios que eles trazem, a gente vai de A a Z. A gente vai desde o empoderamento do cidadão, que o cidadão vai poder, por exemplo, fazer um maior controle social, ele vai poder ter um engajamento maior, uma maior participação da vida urbana, né? E além disso, ele vai poder também ter a possibilidade de crescimento, porque, como o Sérgio bem trouxe na sua fala, toda a infraestrutura de telecomunicações também pode apoiar a infraestrutura de dados e impactar na geração de novas receitas e novos empregos, né? Criação de novas tecnologias. A gente também está falando, né, sobre uma atenção positiva, né, dos cidadãos, né, e da mídia e dos outros órgãos, porque hoje, você, ao ter uma abertura de dados, você tem uma proposta transparente de dados, né? E isso faz com que o setor, que o mercado, que o setor privado possa fazer uso desses dados para propor soluções inovadoras na cidade. Então, a gente observa aí a união de todos esses atores, né? E quando a gente está falando sobre benefícios e impactos econômicos, eu trouxe um exemplo para vocês. É um exemplo internacional, mas é que ele ajuda muito, ele é um dos mais conhecidos e ajuda muito a visualizar o quanto que essa infraestrutura de dados pode apoiar no desenvolvimento da cidade. 2018 foi quando Londres, o Ministério de Transporte, abriu 80 conjuntos de bases de dados abertos em uma API unificada. Isso quer dizer que todos os outros atores, mercado, sociedade, instituições da sociedade civil, puderem se utilizar desses dados, fazer novas análises e propor serviços. Veja que nessa época foram criados 600 aplicativos e 42% dos londrinos acabaram utilizando esses novos serviços que foram criados. Então, veja, além de impulsionar um incremento muito grande na economia, a gente observa que esse é um mercado que tem um potencial muito grande. Em 2025, segundo o European Data Portal, eles poderiam alcançar até 334 bilhões de euros. E agora, um dado muito interessante é que, de toda a geração de empregos que tem sido gerado com os dados abertos, o maior número de novos empregos criados tem sido por quem? Pelas pequenas empresas, pelas startups. Então, veja que são essas empresas de base tecnológica que têm se utilizado, têm criado modelos de negócios baseados em dados para poder propor soluções a essas cidades. E como eu falei para vocês, infraestrutura de dados, ela requer uma boa infraestrutura de telecomunicação. Mas essa coleta de dados não deve se dar de maneira aleatória. Ela deve responder a alguns requisitos muito importantes, principalmente de privacidade e proteção de dados. Então, quando a gente pensa nessa infraestrutura de dados, a gente obrigatoriamente tem que pensar na governança. E daí são ali que eu falei que o fator institucional ele entra aí com muita necessidade de ser mais bem explorado. E para isso a gente tem esse grande arcabouço legal, né, que podem apoiar as cidades inteligentes a poder ter uma melhor infraestrutura de dados e infraestrutura de telecomunicações. O Sérgio mesmo trouxe para a gente algumas políticas nacionais
legais. A Carla também mencionou um pouco para a gente sobre a Carta de Cidades Inteligentes. Então, são inúmeras normas e diretrizes e arcabouços legais que podem apoiar numa gestão de segurança de dados, para que possa ter uma qualidade desses dados, porque de nada adianta, né, se a coleta desse dado não estiver em consonância numa normatização adequada para que outras pares possam também fazer a leitura desses dados, né, uma gestão desses metadados e arquitetura de dados, para que a gente possa fazer um business intelligence. Bem, pessoal, trazendo, né, em poucas palavras, todos os outros palestrantes já comentaram aqui, mas o trabalho de ciência de dados, que vai poder ser beneficiado por uma melhor infraestrutura de telecomunicações das cidades, requer essa nova postura, tanto de governantes, empresas, universidades e cidadãos. Muito porque caso a gente não observe e não se atente em fazer essa conectividade a todos os setores da sociedade, a gente ocorre num grande erro de abrir uma brecha digital que já é muito grande hoje em dia, que é a desigualdade no acesso aos serviços e políticas públicas. Isso por quê? Porque grupos mais vulneráveis, eles, por vezes, não vão ter essa possibilidade de fazer o acesso ali pelo seu celular num serviço público, né? E isso vai deixá-los de maneira muito desconectada aos outros cidadãos que, por exemplo, já têm essa possibilidade de bom acesso. Trouxe aqui alguns desafios para vocês, do qual a gente tem que atentar, e eu acabei separando aqui alguns desafios referentes à conectividade e alguns referentes ao próprio governo. Qual seria a postura, né, dos governos municipais, estaduais e federais, para que eles possam se adequar e fazer um melhor uso dessa tecnologia e infraestrutura que está sendo criada. Então, antes de tudo, de nada adianta a gente ter uma boa infraestrutura se a gente não tem profissionais que fazem esse melhor uso de tecnologia. A Brascom mesmo trouxe um estudo desse ano, de um gap aí de 800 mil profissionais de TI, um déficit que o Brasil tem. Então, veja, se a gente vai ter uma melhor infraestrutura de telecomunicações, uma melhor infraestrutura de dados, a gente precisa de profissionais que possam fazer bom uso disso, né? Para que a gente possa trabalhar nesse incremento da penetração da internet no Brasil, democratizando os serviços de conexão à internet, proporcionando esse ambiente de negócios competitivo, inovador, descentralizado, né, para que haja essa expansão da conectividade. E aí a gente observa, né, que esse serviço vai apoiar aí e vai se tornar esse elemento-chave para a inclusão digital no Brasil. E daí, dos desafios do governo, a gente tem que passar muito de um governo que antes era centrado na informação para um governo que hoje toma suas decisões baseados e orientados a dados. Ele tem que passar de um governo que ele tem um acesso, né? Ele vai do acesso à informação para aberto como padrão, né? E a gente tem aqui a proposta de governo como plataforma, que é um governo que oferece infraestrutura e o mercado cocria novos serviços e valor público, né? Então, a gente tem também a proposta de digitalização desde a concepção desse governo. E para finalizar, que eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu só quero fazer uma última fala para mostrar para vocês como poderia funcionar a criação de políticas públicas de cidades. Sempre me perguntam, Carol, tá, perfeito, mas para ser uma cidade inteligente, é necessário ser uma grande cidade? Não, não é necessário ser uma grande cidade. É necessário ter o 5G? Já? Não, não é necessário. Você pode realizar inúmeras atividades dentro da sua cidade que vão beneficiá-la e deixá-la mais... que possam propor um melhor serviço público ao seu cidadão, além de engajá-lo e fazer com que ele faça parte da vida urbana. Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiramente, um arcabouço legal básico para as cidades que tem mais de 20 mil habitantes, que é o Plano Diretor Municipal, né? E claro, né, o Estatuto das Cidades comemorou agora 20 anos, né, a importância de você ter e atender essa legislação, né?
Só que, aliado a isso, o que você, né, servidor público de uma cidade, pode fazer? Você pode aliar as melhores práticas. Então, a gente falou a Carta de Cidades Inteligentes, a gente tem também aqui os próprios ODS, que já trazem para a gente algumas propostas. A gente tem a Carla aqui, não sei se posteriormente ela pode falar um pouquinho da Mandala Municipal também, ali, que é uma proposta da CNM. A gente tem o Programa Cidades Sustentáveis, a gente tem a própria ISO, que eu trouxe para você, com a 37.120, 122 e a 123, que são normas que tratam sobre indicadores de cidades. E, aliado a isso, eu tenho uma sugestão, que além de, por exemplo, um plano de mobilidade urbana que você tem que fazer para essa sua cidade, por que não também fazer um plano de dados abertos para poder apoiar a infraestrutura dessa cidade? E daí, quando a gente está falando de atualização e criação de normativas públicas, a gente tem aí a importância desse grande movimento, que é o Antênice, né, que tem apoiado as cidades a estarem mais em consonância e proporcionar uma infraestrutura de telecomunicações nos seus territórios. E, para isso, além de, por exemplo, a necessidade de fazer uma lei de uso e ocupação do solo, por que não também já estar de olho na aplicação de uma lei das antenas? A exemplo de Curitiba, foi realizada a Lei das Antenas, a gente já está indo para um segundo momento, agora que a atualização das leis das antenas, temos alguns vereadores que estão tratando, inclusive, desse PL, para que ela possa estar mais em consonância e adequada em compliance para atender o 5G. E o muito bacana do case de Curitiba, que eu falei sobre a Lei das Antenas surgiu de uma solicitação da própria sociedade, né? Os empresários daqui levaram essa demanda através do Conselho Municipal de Inovação, e a partir disso foi possível realizar a Lei das Antenas. Então, isso mostra como aquela esfera ali de governança e o fator institucional, lá no início que eu mostrei para você do conceito de cidades inteligentes, são importantes para que a gente possa pensar nesse território, integrando esses diversos atores. É isso, pessoal. Acabo por aqui a minha fala. Agradeço e peço desculpas aí se extrapolei um pouco o meu tempo. Não extrapolou em nada. São tão ricas as informações que eu estava aqui babando e atentíssimo a todas as informações. Eu acho que sua última fala foi muito importante. Eu vou resumi-la numa só palavra, tentar aqui cometer essa indelicadeza, mas é ecossistema, né? Quando a cidade está voltada para criar esse ambiente, esse ecossistema para o investimento e principalmente para transformá-la numa cidade inteligente, tem que pensar em todos esses fatores. Isso começa a fluir fácil quando você tem uma coisa horizontal, tratando todas essas políticas, todas essas leis, todas essas normas, sempre com enfoque em buscar uma cidade mais inteligente. Então, perfeito, eu acho que a visão é muito complementar a uma que nós temos do lado de cá, da visão empresarial, né? Eu costumo dizer, às vezes, nos eventos que eu vou, que nós falamos durante mais de 15 anos que mude a sua lei que eu quero investir, quando na verdade tem que ser mude a sua lei que o seu cidadão precisa, que o serviço público digital está chegando e melhora a vida das pessoas quando você dá esse passo. Então, unir, sempre esteve em paralelo, mas os discursos às vezes estavam dissonantes ou diferentes, pelo menos. Então, doutora Ana Carolina, eu agradeço muito a sua fala, muito a sua contribuição, porque mostra realmente que há um caminho e esse caminho é comum a todos. Obrigado. Eu queria agora falar um pouco, eu vi que você não trouxe o dado, mas eu queria compartilhar com as pessoas, que eu acho que é bem simbólico e bem convergente ao tudo que você trouxe. Nós tivemos na divulgação há 2 semanas atrás, foi um estudo da Vodafone e foi amplamente divulgado na Europa, um estudo sobre cidades inteligentes. Resumindo, 550 cidades representativas de 10 países da União Europeia foram avaliados em cima do estudo que mostrou que 88% dessas cidades elas já têm um caminho de cidades inteligentes, já estão colocando em prática o seu plano de cidades inteligentes. 88% de 550 cidades europeias. Agora, um dado que é mais interessante que esse e os outros 12%? O que estão fazendo? Desses 12%, apenas 1% do total dessas cidades, ou seja, 11 já têm um plano para colocar em prática no futuro próximo e apenas 1% das cidades, dessas 550 cidades europeias, não tem nenhum plano de adoção no futuro próximo de um plano de cidade inteligente. O que mostra que todo mundo está preocupado com isso,
todo o mundo mesmo, e principalmente se preparando para fazer um bom uso da conectividade. Por quê? Por um lado, se cidade inteligente sem conectividade você não consegue concretizar, a conectividade também sem o uso inteligente dela para benefício da sociedade também é uma ferramenta morta. Então, acho que fica aí esse recado complementar de que nós temos que estar ligados e fazendo planos, executando planos, porque é nessa vertente horizontal que nós vamos transformar o Brasil em um Brasil inteligente, dentro das cidades inteligentes. Agora, uma fala muito interessante que teve a doutora Ana Carolina nos seus últimos slides sobre desafios do governo. A gente vai trazer um exemplo de um parceiro que tem andado conosco também nesse tempo inteiro, que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fez uma lei estadual que traz nela, no seu anexo, um projeto de lei modelo para a lei de antenas municipal, um projeto standard, um projeto modelo de autoria até da Anatel, e que incentiva os municípios paulistas a fazer essa adaptação das leis das antenas. O governo de São Paulo, aqui representado pela Invest SP, que é uma autarquia do governo estadual, vai trazer a sua impressão e a sua visão também sobre cidades inteligentes e falar muito das ações que vem tomando com o governo para incentivar a adoção desse plano de cidades inteligentes. Quem vai falar com a gente é o Caio Cristófalo, que é gerente da Invest SP, que está aqui conosco, como eu disse, como parceiro desse movimento há muito tempo, já esteve em outros eventos, acompanha a gente e é fala recorrente aqui também conosco. Caio, seja bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. A palavra está contigo, meu caro. Obrigado, Luciano. Você pode só me confirmar que estão me ouvindo? Todo mundo bem? Perfeitamente. Beleza. Queria primeiro agradecer imensamente o convite, né? A gente está sempre próximo de vocês e contem sempre conosco. O Estado de São Paulo está sempre aberto nesse sentido à cooperação com o setor privado e a gente, todas as demandas também que eventualmente o setor privado tenha, pode ser interessado à Invest São Paulo, que existe para isso, para fazer essa ponte entre o governo e o setor privado. Queria parabenizar também a realização do evento e todo o movimento, todo mundo que está, todos os outros demais palestrantes, parabenizar e congratular todo mundo. Vou começar aqui rapidamente, deixa eu compartilhar na tela. Perfeito. Como o Luciano comentou, a gente, né, no final do ano passado, a gente construiu em conjunto uma legislação estadual que resultou na criação do Conect SP, que é um programa estadual voltado exatamente a acelerar a chegada do 5G, mas não só o 5G, né, no estado de São Paulo. A gente sabe que tem muito mais aí. A ideia é exatamente fomentar todo o ambiente de, como o Luciano falou, esse ecossistema de inovação que baseado, né, na tecnologia da informação. A gente passa aqui. Então, falar um pouco sobre o papel do Estado nessa construção de estados inteligentes, né? Como o Estado, qual é o papel que é reservado ao Estado nessa nova realidade, né, que a gente quer construir junto aos municípios. Só um passo atrás, para não é todo mundo que conhece o que nós fazemos, a Invest São Paulo, como o Luciano bem comentou, é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo. A gente funciona exatamente como essa ponte, como eu falei, entre o setor privado e o setor público aqui do Estado. A gente trabalha principalmente com essa prospecção de novos negócios no exterior e também aqui no Brasil, trazendo negócios de outros estados para cá também. A gente atua no apoio a projetos de investimento. Os projetos de investimento que eu digo fábricas novas, expansões, todo tipo de negócio, galpão logístico, e que for, a gente faz todo o auxílio necessário junto aos órgãos estaduais, principalmente, às vezes tem um problema na CETESB, com os conselheiros de energia, rodovia, etc. A gente faz toda essa ponte aí em apoio aos municípios, às empresas, na intenção de facilitar realmente a realização do investimento aqui no estado de São Paulo. A gente tem hoje 4 escritórios internacionais também, que estão abertos e estão disponíveis ao uso das empresas paulistas, que é um escritório em Munique, em Dubai, em Xangai e também em Nova York. A gente tem um programa de promoção de exportação também para aqueles pequenas e médias empresas paulistas que desejam aumentar ou começar a explorar
essa possibilidade de exportar para outros países. A gente tem um programa de estímulo ao ecossistema de startups, que também dialoga muito com o tema aqui do nosso encontro. Aí a gente também atua na divulgação do Estado de São Paulo, não só no Brasil, como no restante do Brasil, como no exterior, nas potencialidades, os programas, tudo que envolve o governo do Estado de São Paulo também. Entrando já no tema do nosso encontro, a gente, como os meus antecessores bem falaram, a gente tem todo um contexto aí de crescente inovação dentro desse ecossistema de economia digital, que vai alavancar, e a gente acredita, também dentro do governo, vai alavancar o nosso desenvolvimento econômico aí pelas próximas décadas, né? A gente já tem visto, mesmo na Invest São Paulo, um crescimento enorme de investimentos no setor de economia digital, no setor de tecnologia da informação, e a gente espera que o Estado de São Paulo, nesse contexto, receba aí o maior volume de investimentos iniciais. A gente até fez uma conta por cima, né, que a gente espera aí, nesse primeiro ciclo do 5G, a gente espera um potencial de investimentos de 266 bilhões de reais apenas no Estado de São Paulo, e aí envolvendo, né, todos os setores, infraestrutura, nuvem, internet das coisas, Big Data e etc. Então, tudo isso a gente espera que esse volume de investimento seja gerado aqui no Estado de São Paulo, sobretudo, se a gente puder apoiar esse tipo de investimento, para nós é super importante. Trazendo um pouco de dados também que a gente vê a nível internacional, a gente acompanha muito, né, essa matriz de investimentos aí que a gente tira do relatório do Financial Times sobre o investimento estrangeiro direto no mundo, né? E a gente tem aí divisão por setores. A gente pode ver que só apenas no primeiro semestre de 2022 a gente teve um volume de investimentos no setor de TI apenas de mais de 30 bilhões de dólares, né? Isso vai ser a gente contar também, né, outros investimentos também no ecossistema, digamos assim, incluindo semicondutores, comunicação, setor de eletrônicos. A gente tem aí um potencial enorme de quase 100 bilhões de dólares para serem atraídos aí, serem buscados, que estão disponíveis a nível internacional. Então, o nosso trabalho aqui na Invest São Paulo também é correr atrás desse tipo de investimentos, e para isso também a gente precisa estar preparado aqui com a infraestrutura necessária para receber esse tipo de investimentos, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de aumento da competitividade e da atratividade aqui do Estado de São Paulo. A gente percebe, né, que isso se reflete já, que são dados da Brascom, né, que vocês bem conhecem. A gente tem aí um crescimento constante, né, do setor aqui no Brasil. A gente tem aí quase um crescimento no ano passado de quase 40%, né, do setor como um todo, e a gente quer atrair a maior parte desses investimentos são realizados aqui em São Paulo, né? A gente sabe de várias empresas que a gente atende. Vocês estão me falando mais um pouco, o pessoal pediu para falar um pouco mais alto. Se tiver muito baixo, vocês me avisam que eu consigo falar um pouco mais alto também. A gente tem aqui um quadro com os empregos que estão concentrados aqui em São Paulo, né? A gente tem visto o setor de tecnologia da informação tem gerado cada vez mais empregos, e esses empregos estão concentrados aqui em São Paulo, no Sudeste principalmente, mas principalmente em São Paulo. Então, a gente tem que também saber aproveitar esse tipo de emprego, e uma das nossas competências, nossos desafios aí é também treinar esse tipo de mão de obra. A gente tem, com base no edital, né, da Anatel, a gente tem a previsão aqui de investimentos também não só com 5G, né, mas investimentos em São Paulo. A gente prevê aí a chegada do 5G a todos os municípios até 2029, né, é o que a gente espera, que a gente trabalha para que aconteça. A gente tem aqui 25 trechos de BRs que precisam receber 5G, mas também 4G. A gente tem vários buracos ainda dentro das rodovias paulistas, o que é um problema que tem que ser enfrentado. E aí a gente tem também essa tentativa nossa aqui de priorizar os municípios com legislação atualizada, algo que a gente tem trabalhado fortemente para realizar. E aí, entrando já na parte mais
teórica aqui da minha apresentação, a gente tem pensado no papel do Estado de São Paulo, qual que é a nossa função, né, nesse ecossistema. E aí a gente tem 3 grandes funções que eu imagino que seja apoiar a modernização das ações municipais, né, como a gente tem feito, como o Luciano falou, por meio desse programa do Conecta SP, que eu vou entrar em mais detalhes agora mais para frente. A gente tem trabalhado para atrair esses investimentos em tecnologia da informação, então, no setor como um todo, né, a gente tem, por meio dos nossos escritórios internacionais, também trabalhado para atrair esse tipo de investimentos. A gente já tem apoiado investimentos grandes aqui das grandes empresas do setor. No estado de São Paulo, a gente anunciou, por exemplo, eu posso falar disso porque é público já esse investimento, mas a Amazon, por exemplo, tem construído 3 data centers aqui no estado de São Paulo, que têm sido apoiados pela Universidade de São Paulo. A gente tem que treinar a mão de obra para trabalhar nesse setor, como eu falei, é um dos desafios, e a gente tem feito isso por meio da rede estadual, por meio do Centro Paula Souza, por exemplo, e de outros mecanismos aí da rede de ensino do Estado. Já estou terminando aqui, entrando nos finalmente da minha apresentação. A gente reconhece essa necessidade, né, de aumentar a infraestrutura, como o Luciano sempre bem coloca, e para isso a gente tem trabalhado firmemente aí no apoio aos municípios, por meio do nosso programa, que é o Conecta SP. A gente a gente construiu essa lei a várias mãos ano passado, que foi aprovada pela LESP no finalzinho de dezembro ali, a lei 17471, que cria o programa, e aí a gente tem alguns serviços voltados para os municípios, né, sobretudo, que são os nossos principais clientes, digamos assim, dentro desse programa. E aí os principais serviços são essa indicação de texto padrão para a nova lei municipal, o apoio técnico aí, que a gente conta muito com a Brintel também, que faz um serviço espetacular nesse apoio. Treinamento dos gestores municipais, muitas vezes a gente eu mesmo participei de várias palestras e vários encontros no interior paulista, por exemplo, com cidades menores, para fazer esse treinamento dos gestores municipais, que às vezes nem sabem muito bem do que se trata, né, o 5G e todo esse ecossistema. A gente tem trabalhado também a atração de investimentos no setor de tecnologia da informação, como eu falei, e atuação também para destravar gargalos estruturais que a gente, porventura, identifique. Por exemplo, tem uma questão grande em relação ao licenciamento ambiental aqui no município de São Paulo, por exemplo, uma atuação de CETESB também que a gente já identificou que a gente pode trabalhar eventualmente também. Aqui eu só mostrando os municípios que já estão com a legislação atualizada, né, com a base dessas informações, essa base de municípios com legislação atualizada, a gente pega do acompanhamento da Brintel, mas já são 46 municípios, o que dentro do universo de 645 municípios aqui do estado ainda é um número baixo, mas que já torna aí o estado mostra que o estado está no caminho certo, e esse movimento tem sido crescente. A gente espera aí alcançar em breve muito mais municípios. Era isso por hoje, pessoal. Fico à disposição para alguém tenha qualquer dúvida a respeito da nossa atuação. E agradeço imensamente novamente o Luciano aí e parabenizo novamente pelo encontro. Nós te agradecemos, Caio, também aqui eu não me canso de repetir, pelo apoio de sempre nessa luta que nós temos na atualização da legislação dos municípios. São Paulo é hoje o estado que mais tem municípios com leis atualizadas em números absolutos, isso é importante dizer, e os seus 46, que já estão crescendo, já tem novidade depois de contar, é importante dizer, e são lá estampados no site do Antênice lá a quantidade que a gente vem atualizando sempre. É um desafio que nós tínhamos para o final do ano, e aqui eu falo para vocês que acompanham esse nosso evento em primeira mão, é um desafio que nós temos até o final do ano de emplacar 200 cidades com leis atualizadas no Brasil, lembrando que a gente começou esse movimento em maio de 2021 com 0 cidades, né? Então a gente começou isso do zero, fazendo convencimentos às autoridades públicas, e estamos aí com a meta de 200, que provavelmente alcançaremos antes ainda do final do próximo mês. Então, os desafios foram colocados e todas essas entidades que nos apoiam são responsáveis por essa atualização, porque na abordagem municipal,
isso tem ocorrido de forma coletiva, tanto pela Abrintel, a associação que eu sou presidente, mas também a Brascom, também a BO2O, a FENINFRA também, que nos ajudou muito, por exemplo, na Grande São Paulo. O governo do estado de São Paulo também tem feito essa abordagem e remete para nós esses municípios, ou seja, nós temos parceiros realmente atuantes na captação desses municípios, na preparação desses ambientes para o investimento em telecomunicações e em infraestrutura. Bom, meus caros, nós encerramos aqui as apresentações dos nossos convidados. Agradeço ao Caio pelas palavras também, pela sua exposição, mostrando o que São Paulo fez em prol dessa conectividade e como o Estado está se transformando no Estado que hoje tem mais cidades preparadas para receber o 5G. E eu queria agora inaugurar uma etapa final aqui já do nosso evento, já que faltam aí 3 minutos para 11h30, mas nós temos perguntas de gente que estava nos acompanhando nesse tempo todo, e eu não posso deixar de sair daqui sem fazer essas perguntas, tá? Eu quero direcionar a primeira pergunta aqui, eu queria direcionar para o Sérgio Sgobi, porque a informação que ele trouxe. Sérgio está aí com a gente ainda? Olá, Sérgio. O pessoal estava bem atento aqui à sua apresentação e viu lá aquele slide das políticas públicas que estão sendo votadas agora dentro do Senado da Câmara, né? Então, a Jaqueline Sasso Lima fez a seguinte pergunta. Uma dúvida sobre a questão do silêncio positivo para infraestruturas. Foi aprovado em âmbito federal? Já foi questionada pelos municípios que devemos seguir o que o município rege. Como podemos fazer para colocar em prática em municípios que não se enquadram nessa lei? Então, a primeira pergunta, é federal, Sérgio? A lei é federal, lembrando que uso e ocupação de solo é uma atribuição do município, é o município que tem que legislar. Porém, ele não pode ficar, e esse é o problema que o silêncio positivo traz, ele não pode ficar ad eterno parado ali, aguardando uma aprovação por parte do município. Então, eu costumo conceituar como um botão de emergência. Essa lei é um botão de emergência. A gente defende que os municípios tenham legislações municipais adequadas. Por quê? Porque assim ele vai respeitar as condições daquele município. Quer dizer, um município que tem um tombamento de prédio histórico mais que o outro, que tem particularidades diferentes de outro. Então, você ter uma legislação municipal adequada é sempre o melhor caminho. Porém, as empresas que querem investir não podem ficar à mercê dessa legislação que, às vezes, em alguns municípios, não acontecem. Então, essa lei ela vem dar essa velocidade para que os investimentos se realizem. Então, isso é bom, porque acelerará os investimentos e o benefício à população também se dará de maneira mais rápida. Mas reforço aqui, a gente defende, o movimento defende, na Brascom também a gente defende que o melhor caminho é a aprovação de legislações municipais, porque, reforço, respeitarão as particularidades dos municípios. Maravilha, Sérgio. Obrigado aí pela pronta resposta. E reforçando, né? É uma prerrogativa exclusivamente municipal fazer lei de desocupação do solo. Mas a lei federal prevê aí que, ao final do prazo de 60 dias, não havendo emissão do licenciamento pela autoridade municipal, para que não haja um atrapalhamento na implantação da infraestrutura de telecomunicações, a obra pode começar. Não significa um licenciamento definitivo, mas que realmente possa se começar a implantação. Bom, a doutora Ana Carolina, eu acho que ela ainda está com a gente aí, tem uma pergunta aqui para ela. A pergunta, ela está com a gente aí? Doutora Carol. Doutora Carol é ótima. Eu falei que teríamos um evento bem informal e estou correspondendo, né, doutora Carolina? Vamos lá. A pergunta é do Augusto Fortuna. Ele pergunta se no Brasil os municípios têm algum exemplo de uma cidade brasileira que tem implantado esse modelo de cidades inteligentes com sucesso, no que a gente pode ter aí do exemplo de cidades inteligentes. Uma cidade que você possa trazer para a gente como exemplo para que outros municípios possam seguir. Está no mudo.
Agora sim. A gente tem diversos rankings de cidades inteligentes, né? Então, como eu falei, existem normas e diretrizes que trazem algumas especificações. Eu falei sobre os indicadores que a ISO ABNT traz, né, para apoiar nas cidades inteligentes. A gente tem o ranking do Connected Smart Cities, que vai acontecer logo mais em São Paulo. Também o evento, né, vai acontecer logo mais. Então, existem algumas iniciativas que você pode parametrizando isso, tá ok? Campinas, você perguntou de alguns exemplos. Campinas é uma cidade que tem se apoiado muito e evoluído muito em algumas diretrizes de cidades inteligentes. Curitiba acaba sendo bastante mencionada. Curitiba tem um histórico muito interessante aí referente à mobilidade, né, com os ônibus articulados. Então, pelo fato de ter sido, né, planejado toda essa via urbana, né, para o transporte de ônibus. Então, isso também acabou trazendo para Curitiba um pouco dessa cultura, né, de cidades inteligentes. O ecossistema daqui também é um ecossistema muito rico, né, ecossistema de inovação, e daí quando existem os indicadores, a governança deles e a união entre esses atores também acaba sendo um exemplo disso. A gente tem também algumas cidades em Minas Gerais que também tem, e recentemente Florianópolis também entrou, né, e daí eu não sei se você conhece, mas Florianópolis tem um polo tecnológico muito forte lá, e o ecossistema de inovação deles, assim, é belíssimo, assim, é um ambiente que deve ser visitado. Nós temos as incubadoras, né, a incubadora mais antiga, né, ela é de São Carlos, de São Paulo, mas a gente também tem incubadoras tecnológicas muito antigas ali em Florianópolis. E todos essas atividades, e daí eu falo muito da perspectiva de governança, porque é a área que eu acabo trabalhando mais, elas acabam apoiando para fomentar esse ambiente e criar políticas públicas que possam apoiar para uma cidade mais inteligente. Então, trazendo para você alguns exemplos, né, de como essas cidades podem fazer esse molho, esse tempero, essa conexão entre os atores, para que eles conversem entre si e possam chegar aí a políticas que incentivem a inovação e a inteligência nesses territórios. Muito bom, muito bom. Então, Campinas e Florianópolis. Florianópolis já tem uma lei de antena, assim como Campo Grande também, que é um exemplo do Brasil, e Campinas, que é uma cidade que a gente está lá, como prefeito Dário, também discutindo uma lei de antenas também nova para ser aprovada. Muito legal. Obrigado pela contribuição, doutora Carolina. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu já soube que agora a Carla França, da CNM, já está conosco numa conexão mais estável. Então, eu vou pedir que ela venha fazer aqui o complemento da sua palavra, porque nós infelizmente, a conexão não deixou a gente falar, né, Carla, aquela hora de maneira mais completa. Então, vamos restabelecer aqui o contato com a Carla e te dou agora, Carla, a palavra, por favor, para o seu complemento. Fique à vontade. E obrigado por ter esperado pacientemente todo esse tempo e estar com a gente até agora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu áudio melhorou? 100%. Que ótimo. Enfim, até pelo avançar desse debate, eu vou também reduzir um pouco da minha fala, focar sobretudo em alguns aspectos, Luciano, e aí, passados 5 minutos, você sinaliza que, enfim, até pelo andar, mas enfim, obrigada pelo convite, em nome do presidente Paulo Rossi. Bom, a Confederação Nacional de Municípios é uma entidade de representação de municípios, atualmente aí estamos com mais de 5.100 municípios filiados, incluindo aí 18 capitais. Então, ao longo da manhã de hoje, perpassando aí representantes de distintos segmentos e também a fala do ITS, do qual também é um instituto aí que eu tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa, é fundamental a questão de infraestrutura. Apenas a infraestrutura, sem uma série de políticas correlatas, de fato, ela não dá dimensão de melhoria de ambientes de negócios e, sobretudo, democratização do acesso à conectividade. Do ponto de vista da CNM, quando nós olhamos a questão da infraestrutura e, sobretudo, a revisão das antenas, o desafio da Confederação foi justamente, por meio do seu call center, lançar uma pesquisa no sentido de quais são essas dificuldades, quem está revisando, quem não está revisando, quais são as dificuldades que os gestores estão sinalizando na ponta. O porquê que as minhas legislações estão desatualizadas, o porquê que essa celeridade é tal qual deveria, muitas vezes, interesse estratégico de vários setores e elas não estão ocorrendo, talvez, na velocidade
que inclusive o próprio ambiente, essas redes de atores gostariam. Então, esse é o papel da entidade. No primeiro momento, ouvir 5.568 municípios é um desafio enorme. E, sobretudo, de um tema em que 40% desses municípios, isso foi identificado, isso é um dado importante para que eventos como esse, eles jamais são repetitivos, ao contrário, eles são de extrema importância. Quando 40% dos municípios, tirando as capitais, não tem nenhum marco regulatório de infraestrutura de telecomunicações, isso dá a dimensão de conflitos, dificuldades e necessidade de atores tais como nós que estamos aqui no evento hoje, de convergir falas, convergir ações, para que estes 40% dos municípios, sobretudo médios e pequenos, na medida que avance um cronograma de ampliação de 4G, de chegada do 5G, esses 40% vão se deparar com um desafio dos quais eles nunca passaram antes. Por isso que é fundamental sinergias nesse contexto, né, exatamente essas dificuldades. E um outro dado que também é estratégico e sobretudo, quando ouvi anteriormente falando dos benefícios e oportunidades, grande parte do nosso mapeamento de municípios que já atualizaram legislações, mais de 80% deles não colocaram nenhum tipo de incentivo, e sobretudo aquelas áreas mais necessitadas, as que mais necessitam, ou seja, onde em virtude de precificação e outros fatores de ordem urbana, não há conectividade. São justamente nesses ambientes que o poder público municipal ele tem o dever e, ao mesmo tempo, ele tem um papel muito importante de avançar nessa democratização, conectando infraestrutura com outras políticas públicas. Quando o gestor ele coloca que 80% desses municípios já têm legislação atualizada, não há nenhum tipo de incentivo, a segunda pergunta, o porquê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, o conhecimento técnico, e, sobretudo, um conhecimento assertivo do que pode ser feito, qual o limite de uma regulação de uso e ocupação do solo do poder público municipal, onde entra a competência privativa da União de Telecomunicações e uma competência também convergente no sentido de apoiar os municípios, é fundamental. O papel, hoje, da Confederação é justamente construir essas pontes e, sobretudo, com diferentes parceiros, e a Abrintel, o Movimento Antênese é um desses parceiros, de levar uma comunicação mais assertiva sobre a importância, os benefícios da revisão das legislações e, ao mesmo tempo, tratar temas que ainda hoje, para o poder público, não são temas tão fáceis de serem tratados, e esses temas não são fáceis de serem tratados e podem ser conflituosos também, por isso a necessidade de uma comunicação assertiva, que é silêncio positivo, taxa de fiscalização, embora o município, a legislação, ela trata que o município há dispensa do licenciamento, mas não há dispensa da taxa de fiscalização. Como que eu equalizo essa discussão, que é uma discussão tributária, é uma discussão de melhoria do ambiente de negócios, é uma discussão de conectividade, de uma melhor forma, com municípios com diferentes perspectivas, diferentes objetivos em termos das suas legislações. Não é um caminho, um dos caminhos mais fáceis, mas são caminhos que precisa ser colocado nessa agenda, justamente para que todos que estão aqui presentes tenham objetivos e convergimos objetivos no sentido de democratização de conhecimento, de acesso à conectividade. Então, o papel da Confederação e, sobretudo, o Luciano, que aqui é o porta-voz do movimento, do qual também nós dialogamos muito, é justamente que onde houver possibilidade de levantar muros, que possamos construir pontes nesse debate. Sobretudo, pensando aí nessa diversidade de informações ou falta de informações do ponto de vista do poder público municipal, numa regulação que não é uma mera regulação de uso e ocupação do solo, é uma regulação justamente de melhoria de ambiente de negócio. Qualquer negócio no município
ainda que seja digital, ele precisa de uma regulação, seja urbana, seja tributária, seja nesses aspectos, e isso muitas vezes pode dar morosidade a esse processo. Então, do ponto de vista, quando nós temos um representante do governo do Estado de São Paulo, tratando do avanço, é um papel importante os estados também assumirem um apoio técnico aos governos municipais, evidentemente, todos ganham, poder público municipal, poder público estadual e, sobretudo, a população e os atores que, de fato, têm oportunidades de negócios inovadoras para minimizar problemas urbanos, problemas rurais nesses distintos municípios. Luciano, obrigada, devolvo a palavra e fico à disposição. Carla, então, mas fica aí comigo que você trouxe uma fala muito importante do que a gente vinha falando, e é importante fazer um registro aqui. Nós, a Confederação Nacional dos Municípios, o Movimento Antênice, nós vimos conversando há meses, e como uma conversa é uma questão muito importante. Hoje, a Confederação Nacional dos Municípios tem no seu site, para seus associados, um projeto de lei modelo também para que os municípios possam se apoiar e fazer a discussão nos municípios de acordo com os interesses municipais. Esse texto ajuda a convalidar os interesses municipais, aquilo que a Confederação Nacional dos Municípios entendia como importante dentro do texto está lá colocado. Então, principalmente para você que tem aquele município, que está presente naquele município, que administra o município de tamanho pequeno, fala assim, nossa, isso é uma coisa para um município grande, nunca vai chegar aqui. Não. O edital do 5G da Anatel prevê que até o ano de 2029, todos os municípios do Brasil vão ter pelo menos uma antena de conectividade 5G. E mais 7 mil localidades no Brasil, que não estão nas sedes municipais, vão ter pelo menos, adicionalmente, conectividade 4G, que é a conectividade que já permite o serviço de teleconsulta, a aula online para as crianças e outros serviços digitais públicos tão importantes. Então, foi nessa conversa e diante desse trabalho em conjunto, de fala que poderiam ser dissonantes, né, Carla? Em alguns pontos, nós conseguimos convergir num texto bom para o município, bom para o setor que vai investir, bom para a população. Então, essa é a prova cabal de que é juntos que nós vamos construir um país mais conectado. Essa conexão começa na preocupação do município com a infraestrutura de telecomunicações. Obrigado, Carla, você, pelas palavras, pela elucidação, qual é o papel da Confederação, do que pensa a Confederação, e conte sempre conosco para essa fala técnica, para esse apoio, essa consultoria técnica, para esclarecer para os municípios qual é o seu verdadeiro papel em promover essa conectividade. Muito obrigado mais uma vez. Meus caros, vamos aqui rumar para o fechamento do nosso evento. A gente já está aí com um pouquinho além do tempo que a gente programou. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. A gente tem acompanhado a audiência não arredou o pé até agora do acompanhamento do nosso evento. Muito obrigado a você que nos acompanhou desde o início até agora nessas informações tão valiosas. Eu queria só trazer aqui, tinha uma última pergunta do Gessi Henriques, que fez também no site lá no YouTube. E eu vou responder essa pergunta. Como o cidadão pode se informar sobre a infraestrutura de telecomunicações, sobre como a infraestrutura de telecomunicações é boa no seu município? Porque a gente só tem informação na ponta se o celular pega ou não, mas não sabe se o município está bem preparado. A melhor fonte de informação, Gessi, é que você vá no site da Anatel. A Anatel tem uma seção chamada Painéis de Dados, e lá ela faz uma granulação município a município brasileiro, independente do seu tamanho, e mostra quantas estações de telecomunicações tem no município e exatamente qual o panorama de conectividade, qual o percentual dessa população que está dentro dessa mancha de cobertura promovida por essas estações. É uma informação fidedigna, confiável, com base no licenciamento de estações da Anatel e que dá uma boa noção de como o seu município está conectado, quantas estações estão lá presentes. Meus caros, eu quero abrir agora rapidamente aqui, uma fala de no máximo 1 minuto para cada um de nossos participantes. André, se puder chamar todos aí que estão ainda presentes na tela simultaneamente, para a gente fazer as nossas considerações finais para que todos possam fazer aquela fala final de despedida daqui. Agradecendo a todos vocês que ficaram conosco até agora também, palestrantes. A gente sabe de como é difícil a gente ficar preso 1h30, 2 horas do nosso tempo num evento desse tamanho, mas obrigado pela rica contribuição de cada um de vocês. Eu vou começar aqui, que eu quero
enaltecer a nossa presença feminina, que nesse setor de tecnologia ele é tão difícil, né? Eu tenho que falar isso, é importante a gente fazer essa fala, e quero agradecer a presença das 2 meninas que estiveram conosco aqui nessa fala, nesse evento de 1 hora. Eu quero começar as falas finais aqui pela Ana Carolina Benelli, do ITS Rio. Por favor, doutora Ana Carolina, com a palavra para as suas considerações finais. Obrigada, Luciano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Confesso que mais aprendi do que pude compartilhar conhecimento, no meu ponto de vista. Foram muito ricas as falas. Eu acredito que eu tive aderência com todas as falas, né? Gostei muito dos dados que o Sérgio trouxe para a gente com relação a impactos socioeconômicos, essa é uma linha que eu acabo avaliando, né? A gente teve também a fala do Caio, que acabou trazendo para a gente investimentos que são realizados aqui nos setores de TI do Brasil, por exemplo. A fala do professor Paulo foi literalmente encantadora, né, que ele fala com uma leveza de um assunto que por vezes não é tão fácil de ser compreendido pela população. Existem muitas dúvidas ainda sobre a internet das coisas, e de como ela funciona e como pode apoiar, né, e trazer benefícios, né, nas cidades. A fala da Carla foi muito bacana. Na verdade, eu já tinha gostado do início da tua fala quando estava falhando, tá, Carla? Mas agora você complementou e trazendo diretrizes muito mais específicas da necessidade dessa convergência de atuação de atores, e também a importância de você aliar a construção de políticas públicas de uma maneira conjunta, não só pensando na lei do uso do solo, mas como também avaliando de como que isso pode ser realizado. Uma das falas da Carla que eu queria ressaltar é que ela comentou que toda modalidade de negócios deve ser regulamentada, né? Então, para a criação desse ambiente competitivo dentro das cidades, há essa necessidade de um arcabouço legal que possa apoiar, né, o empresário a poder desenvolver suas atividades, né? Então, eu achei importante essa fala da Carla também com relação a esse arcabouço legal. E daí é isso, eu junto também a questão de infraestrutura de dados, né? Porque uma vez que você proporciona esse ambiente propício para a criação de negócios, você também está criando esse ambiente propício para a criação de novos modelos de negócios baseados em dados. Né? E como a gente viu, né, a base para uma boa infraestrutura de dados é uma infraestrutura de telecomunicações. Né? Então, só vi ganhos na fala, né, que a doutora Carla trouxe para a gente, e foi complementada daí logo em seguida pela tua resposta. Então, eu só queria parabenizar a todos pelo movimento, a todos os palestrantes aqui presentes, por todos os vieses que trouxe para a gente, e o Caio trouxe para a gente ali um passo a passo, melhor de tudo, de como os municípios podem apoiar aí a construção, né, e o fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações. Então, assim, só tenho a agradecer e repito, mais aprendi do que pude compartilhar conhecimento aqui. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Sérgio, tem a fala para suas falas finais aí, por favor? Fica à vontade. Bem bacana. Obrigado, Luciano, pelo convite. Ouvi todos com muita atenção e ficou muito claro que o desafio é grande, mas que a união nossa também faz toda a diferença. A gente já avançou, já tivemos várias conquistas. O Luciano falou em termos da população, que a gente já atingiu quase 35% da população brasileira, né, na atualização das legislações municipais de antenas, né, mas ainda tem os outros 70% que precisam ser alterados, mas ficou claro que também tem muita competência, que tem muito conhecimento e que a gente, juntos, a gente faz a diferença. Né? Vamos fortalecer o movimento. Bem-vindo, Paulo, bem-vindo, se some a gente, tem muito trabalho, tem muito o que fazer, né? E todos vocês são muito bem-vindos para estarem colaborando. Obrigado novamente pela oportunidade, em meu nome, em nome da Brascom. Ok, obrigado, Sérgio. Agora, Paulo, por favor, em nome da BINC, aí as suas considerações finais, fique à vontade. Muito obrado pela participação, Paulo. Eu achei até que eu ia ficar por último, porque tem a Carla aqui, por mais que ela tenha sido por última. Mas... Na verdade, Paulo, eu estou seguindo a ordem que está aqui na minha telinha. Eu estou vendo, isso mesmo. Primeiro, tremendo prazer estar conversando com vocês, e, ao mesmo tempo, o pessoal que nos ouviu, eu acho que eles devem ter ficado assim, para que lado eu vou, porque tem tanta coisa para fazer, né? Maravilhoso esse tema.
Agradeço o seu convite, Luciano, e principalmente por começar a fazer parte desse movimento, que eu acho que é importante. Agradeço as palavras carinhosas da Ana, que ela falou que a palestra foi rápida aqui, mas é isso mesmo. E ratifico aquilo que você falou, Sérgio, e agradeço pela sua acolhida, que nós vamos ter que fazer as coisas juntos. Todos nós temos que trabalhar juntos, seja na Confederação, seja com o ITS, seja no Universo de São Paulo, seja lá o que for. Nós temos que nos unir para chegar isso para frente e levar uma solução para cidades que carecem demais do nosso apoio e da nossa, vamos dizer, do nosso conhecimento. Por mais que a gente cada dia aprende um pouco mais, como hoje eu aprendi várias coisas, a gente precisa estar junto. Obrigado, Luciano, obrigado a todos, parabéns pelo evento. Nós que agradecemos, Paulo, a sua dedicação aí, o seu tempo, muito obrigado. Caio, por favor, sua palavra e suas considerações finais. Eu queria só primeiro agradecer a todos os expositores e dizer que eu aprendi muito. Acho que é realmente importante essa união que vai acelerar realmente, de fato, nosso desenvolvimento nesse setor. E me colocar à disposição de todos. Contem com o governo do Estado de São Paulo também. Aqui a gente está as portas abertas para todos do movimento e para nós é um tema super fundamental. Esperamos aí poder contribuir bastante aí nos próximos meses e anos. Um abraço, pessoal. Obrigado, Caio. Doutora Carla, sempre um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigado pela paciência, mais uma vez, de ter esperado tanto tempo para complementar a fala. Muito obrigado mesmo. A fala de você é sempre muito importante, trazendo a visão de quem é o cliente dessa conectividade, que são os municípios, né? Além dos seus munícipes. Por favor, suas considerações finais. Obrigada, Luciana. É sempre um prazer participar desses eventos e, sobretudo, conhecer novos atores e ampliar essa rede. Como considerações finais, o Paulo colocou, nossa, diante de tantas informações, tantas opções, por onde começar? Para quem é gestor público, o primeiro momento é verificar, né? E isso fica uma orientação de como está a sua legislação, se já está atualizado ou não, e as ferramentas disponíveis para isso, uma série de atores, inclusive a Confederação, estar disponível e, sobretudo, um maior conhecimento técnico em termos de regulação e, sobretudo, vejo que quando eu coloquei a minha fala rapidamente aqui, houve a questão do silêncio positivo. A preocupação da CNM com o silêncio positivo é que o município ele regule da melhor forma. Ele não pode ampliar uma régua no sentido de tornar isso difícil ao ponto de trazer dificuldades. Então, licenciamentos simplificados, se o seu licenciamento do Poder Público Municipal, de fato, ele é simplificado, ele é um licenciamento menos desburocratizado, a questão dos 60 dias, ela simplesmente já passa a se adequar. Então, é trabalhar, sobretudo, marco regulatório e, sobretudo, trâmites administrativos no Poder Público Municipal. E, certamente, nós temos um amplo caminho aí para melhorar o ambiente de negócios, e até porque essa é uma agenda estratégica de governo federal, governo de estados, e precisa também ser de governos municipais, quando nós estamos falando de regulação de atividades, o mais assertivo possível para benefício de todos. A entidade ela fica à disposição, e, Luciano, parabéns mais uma vez por importantes temáticas e transversalidades do tema de infraestrutura de telecomunicações. Eu devolvo a palavra. Obrigado, doutora Carla, e sempre contamos com a CNM como nossos parceiros, sempre, obrigado aí, sempre disponíveis, sempre atentos a essa temática tão importante aos municípios brasileiros. Bom, vamos então aqui ao final do nosso evento. Eu quero dizer para você que nos acompanhou ou vai ver esse vídeo depois no YouTube, é importante dizer, vários municípios brasileiros nos procuram realmente após os eventos, quando vem a transmissão desses eventos gravados nos canais ou do Facebook ou do Antênice, do Movimento Antênice. Então, é importante a gente dizer que, se você está vendo essa transmissão como uma gravação posteriormente ao evento, nós colocamos para você disponíveis as páginas do Antênice, www.antenice.org.br,
da Abrintel, www.abrintel.org.br, de todos os nossos parceiros institucionais, e também, se você está procurando e é associado da CNM, está procurando um texto padrão para seguir como modelo, a página também da CNM tem lá o texto padrão, você pode fazer o seu login e baixar o texto do modelo também com as premissas da Anatel a partir da CNM. Então, quero agradecer a você que ficou conosco nessa transmissão ao vivo ou você que está assistindo esse evento posteriormente. Obrigado. O Movimento Antênese e também a Abrintel se coloca à disposição dos municípios brasileiros para essa consultoria sempre totalmente gratuita e ajudá-los a colocar o seu município no caminho das cidades inteligentes, no caminho da maior conectividade. Um grande abraço a vocês, eu me despeço por aqui. Eu sou Luciano Stutz, porta-voz do Movimento Antênese. Tchau, tchau, um abraço a todos.